Boa tarde, pessoal. Tô aqui de férias. E férias lembra o quê? Férias lembra diminuir estresse. E o papo hoje é sobre transtornos mentais, estresse, raiva, ansiedade, que é tão reclamado para mim em consultório, e a alimentação ou a inflamação, vamos falar assim. Então, vamos entender. Se alguém aqui ainda não assistiu aquele vídeo que eu fiz sobre desbiose intestinal, oriento que vão assistir para conseguir entender melhor como que começa a alteração de micro-organismos, alteração de absorção de nutrientes e mesmo de produção. Mas vamos lá. Uma situação de estresse ou agressão por patógenos, por bactérias, por vírus, ou mesmo falta de nutrientes específicos como triptofano, como a B12 e outros nutrientes, B1, que são muito importantes na conversão e na formação de neurotransmissores que nos deixam com bom humor, com bem-estar, ativos. Esses sintomas, essas faltas ou esses gatilhos, vamos falar assim, podem causar uma neuroinflamação. E o que é a neuroinflamação? A neuroinflamação é a inflamação da parte cerebral, que muitas vezes a gente só percebe pelos sintomas, quando já está sintomático, quando a pessoa já está em depressão, ou já está com um nível de ansiedade que passou do normal, ou já tem uma dificuldade tremenda do sono, uma irritabilidade constante, um mau humor, ou já vem desencadeando problemas de transtorno bipolar, transtornos de esquizofrenia, que já pode ser genético ou epigenético e está sendo ativado. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Muitas vezes, a parte de psiquiatria, o indivíduo tá lá começa a ter sintomas, procura um médico, procura um psiquiatra, um psicólogo para referir os problemas e muitas vezes tem um fundo alimentar e comportamental que tem toda uma base para ser modulado e formado para tirar o paciente, para tirar os sintomas do indivíduo com muito mais rapidez e não só com o uso de medicação ou a própria terapia. Claro que isso é fundamental quando o indivíduo está em crise, já tem uma doença, tem que tratar, já desenvolveu o problema, tem que entrar com medicação, tem que entrar com a psicoterapia, é lógico que é indicado. Mas isso não exclui avaliar essa parte de se há ou não uma inflamação. Claro, há uma inflamação, senão não estaria desenvolvendo os transtornos, mas se há como modular na parte alimentar, suplementar e até mesmo no gerenciamento de estresse. Então, gente, se você está aí angustiado, irritado ou está em crise de depressão, tem que ser avaliado. B12, B1, B6, tem que ser avaliado a parte de triptofano, se está tendo conversão ou não, porque às vezes a pessoa ela tem um consumo alimentar legal, ela faz uma suplementação, só que ela está tão inflamada por estresse e má alimentação, uso de aditivos químicos, uso de açúcar, uso de farinhas refinadas, que causam a desbiose. Olha lá no vídeo que eu falo da desbiose, que eu não consigo fazer a conversão correta. Por quê? Quando sobe as minhas proteínas reativas inflamatórias, elas podem atrapalhar, elas vão ser adaptadas ao meu organismo e vão acabar atrapalhando na conversão. Então, por exemplo, o triptofano, que tem que formar a serotonina, acaba não conseguindo formar a quantidade de serotonina necessária para o indivíduo ter uma boa resposta de bom humor, de relaxamento, gerando estresse, ou ela pode até mesmo alterar a via, fazendo, por exemplo, um tipo de ácido, deixa eu lembrar o nome, quinerênico, é isso mesmo, causando, por exemplo, sintomas de esquizofrenia, e nem sempre o cara
tem esquizofrenia, mas ele pode ter sintomas associados que até lembram, tá? Então, assim, quando o paciente vai fazer um tratamento nutricional, é fundamental que o profissional investigue esse paciente como um todo. Não importa se ele procura um nutricionista para emagrecer, não importa se ele procura um nutricionista para melhorar a pele, o cabelo ou qualquer coisa estética. Os sintomas desse paciente, as emoções desse paciente, a qualidade do sono desse paciente tem que ser levada em consideração, porque quando a gente trata a parte inflamatória, a gente trata o indivíduo como um todo. Não existe inflamação nesses pontos por um único, inflamado o dedinho, como se eu tivesse batido. Não estou falando desse tipo de inflamação, eu estou falando de uma inflamação orgânica geral, que acaba desenvolvendo diversos sintomas. E um desses sintomas, ou algum desses sintomas, é de fundo neurológico e tem esses transtornos emocionais como resposta por conta dessa ativação. Então, fica uma dica aí sobre avalie se você está tendo sintomas ou se você está fazendo algum tipo de tratamento emocional, se está sendo coligado com uma parte alimentar e suplementar de um tratamento anti-inflamatório, que é o que tem que ser usado no momento. Se você anda muito ansioso, se você anda com muito mau humor, tem que olhar para essa parte, essa modulação, porque começa do pequenininho até gerar o máximo que são os sintomas. Então, a gente tem que olhar lá pro pequenininho, tá bom? Então, férias é preciso, hein? Tô aqui, cuidando dos meus neurônios. Mas a gente também tem que continuar olhando para a parte alimentar, para a parte suplementar quando é necessário e para esse gerenciamento de estresse aí, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.